É comum que locais que foram palco de grandes conflitos militares apresentem manifestações persistentes de fantasmas ou outras entidades paranormais. Mas a ilha japonesa de Okinawa é o local de um número um tanto desproporcional de avistamentos de fenômenos sobrenaturais. O sol do meio-dia estava implacável, castigando a área de recreação da creche para a alegria de seus ocupantes que aproveitavam o restante de seu intervalo. Mas enquanto o calor sufocante parecia revigorar e energizar as crianças que corriam de uma aventura para outra, ele parecia ter exatamente o efeito oposto nos adultos encarregados de cuidar delas. Enquanto ela fazia seu caminho pelo trecho curto de asfalto, certificando-se de que cada uma das crianças estava suficientemente hidratada, Patsy Schneider estava achando cada vez mais difícil acompanhar seus pequenos pupilos. Dando um breve trote, ela conseguiu alcançar outra criança e estava no processo de aplicar uma camada generosa de protetor solar, quando algo inesperado chamou sua atenção. No canto mais distante da área de recreação, uma das crianças havia recuado o braço e aparentemente jogado algo por cima da cerca de madeira. Terminando sua tarefa atual, Patsy começou a fazer seu caminho pelo parquinho lotado, observando a criança pegar algo do chão novamente e arremessar por cima da cerca para o quintal ao lado. Ao se aproximar do garoto, ela o reconheceu como Ângelo Conte, cujo pai era um suboficial sênior anexado ao 19º Esquadrão de Guerra Tática, que havia se instalado recentemente na base. Olhando mais de perto, os itens aos pés de Ângelo eram os carrinhos de brinquedo de metal que ele regularmente trazia de casa para a creche. Ele jogou mais 2 antes que ela conseguisse alcançá-lo. Logo que se aproximou, Patsy questionou o menino, perguntando em voz alta se ele não ficaria triste no final do dia quando percebesse que não poderia pegar seus carrinhos de volta. Mas Ângelo disse que estava os dando para as crianças que moravam ao lado, pois elas não tinham brinquedos para brincar. Foi uma afirmação que imediatamente causou um arrepio no corpo da jovem professora. Porém, gentilmente, ela explicou a Ângelo que ele deveria estar enganado, pois não havia crianças ao lado e que ninguém morava lá havia muito tempo. Esta afirmação foi recebida com um sorriso caloroso do garoto, que respondeu que havia um menino e uma menina ao lado e que eles haviam pedido seus brinquedos emprestados. Enquanto Patsy processava o que Ângelo estava dizendo, ela foi surpreendida pelo sinal estridente que anunciava que o recreio havia acabado. Recolhendo os 2 carrinhos que restaram, o menino correu para o prédio principal, deixando sua professora pensativa, olhando para a cerca de madeira que separava o parquinho da pequena propriedade vizinha. Explicando a uma de suas colegas que se atrasaria 1 ou 2 minutos para se juntar às crianças, Patsy foi para a casa ao lado, lutando com a folhagem selvagem que cercava o prédio lacrado. Quando ela chegou ao ponto onde estimava que os carrinhos de Ângelos deveriam ter caído, começou a vasculhar a grama alta e as ervas daninhas, esperando recuperá-los. Ela estava procurando sem sucesso há vários minutos, quando houve um ruído súbito e inesperado bem atrás dela. O som inconfundível de uma menina rindo imediatamente fez a professora parar suas buscas. Houve um momento de silêncio, seguindo pelo som de crianças sussurrando, apenas alguns metros de onde ela estava. Patsy se virou em direção de onde vinham os sons, apenas para encontrar o quintal coberto de mato completamente deserto. Não havia lugar para ninguém se esconder e, igualmente, nenhum sinal de crianças. Mas a poucos metros de distância, bem no meio da trilha de grama amassada que marcava seu caminho pelo quintal, estavam os carrinhos de Ângelo. Eram 7 no total, todos dispostos em um círculo perfeito, voltados para dentro, de frente um para o outro. Percebendo que era impossível para o pequeno garoto ter jogado os carrinhos para que eles caíssem de tal maneira e que alguém ou algo deve ter os arrumado enquanto ela estava de costas, Patsy sentiu uma sensação de enjoo subindo das profundezas de seu estômago. Enquanto olhava para os brinquedos,
percebeu que o quintal agora estava estranhamente silencioso, sem nem mesmo o som do trânsito ou dos pássaros ao redor. Muito lentamente, todos os carrinhos começaram a girar até apontar para fora do centro do círculo, diretamente para ela. Com um grito de horror puro, Betsy saiu correndo do quintal, apenas para mais uma longa fila de pessoas que experimentaram algo profundamente perturbador no edifício mais notório da base aérea. Na manhã de 6 de abril de 1945, o 10º Exército dos Estados Unidos atacou a ilha japonesa de Okinawa, com a intenção de usar o local como um ponto estratégico para finalmente encerrar a campanha do Pacífico. A batalha que se seguiu continuaria por 82 dias e apresentaria alguns dos combates mais sangrentos e selvagens da Segunda Guerra Mundial. Um dos elementos mais cruciais no plano de batalha americano foi a captura do campo de aviação Yara Ikojo, que havia sido recentemente construído pelos defensores, perto da vila de Kadena. No final do terceiro dia de combate, a pista de pouso de 1.400 metros severamente danificada estava em mãos americanas, e o trabalho poderia começar para restaurá-la a uso operacional. Nos 6 meses seguintes, a base aérea de Kadena gradualmente aumentou em termos de tamanho e importância para as forças americanas. Inicialmente usada para o envio de aeronaves de combate em apoio a operações adicionais, eventualmente tornou-se um posto avançado crucial na preparação para a massiva campanha de bombardeiros, destinada a acabar com a resistência japonesa implacável. Com o fim da guerra, após o uso de armas atômicas, os Estados Unidos decidiram manter a instalação, que permanece em operação até hoje. Nos anos que se seguiram ao final do conflito, um número constante e desconcertante de relatórios foi apresentado à Polícia Militar em relação a incidentes inexplicáveis que ocorreram na base aérea. Logo ficou claro para os investigadores que estas questões estavam centradas em um dos edifícios de alojamentos. Tornou-se cada vez mais difícil alojar os pilotos e suas famílias nesta habitação específica, durante qualquer período de tempo, devido às ocorrências bizarras que estavam ocorrendo ali. Um dos antigos moradores ainda relatou ter encontrado o fantasma de uma jovem japonesa, lavando o cabelo no banho, que desapareceu imediatamente quando ele tentou se comunicar com ela. Mas por mais desconcertante que essas ocorrências fossem, infelizmente, eventos mais trágicos estavam reservados. Durante a década de 1970, um oficial que havia sido destacado para a base com sua família foi alojado no número 283. Sua saúde mental se deteriorou tanto que ele acabou tirando a vida da esposa e de seus filhos e depois a sua própria. Este incidente horrível levou posteriormente a um aumento imediato de número de relatos de atividade paranormal da residência, a tal ponto que ninguém mais estava preparado para morar lá. Vizinhos relataram que o telefone dentro da casa podia ser ouvido tocando a qualquer hora do dia, apenas para que os funcionários que foram enviados para desligá-lo descobrirem que já havia sido desligado da tomada havia tempo. Em várias ocasiões, policiais militares que passavam pelo endereço à noite notaram um brilho estranho vindo de trás das cortinas fechadas. Eles inevitavelmente não conseguiram localizar a fonte dessa luz quando entraram na casa. Durante um desses encontros, outro oficial militar foi enviado à casa número 283 uma noite, após um telefonema de que barulhos e ruídos de metal sendo arrastado haviam sido ouvidos em seu interior. Ao entrar no local, o soldado apontou sua lanterna em volta da sala de estar, quando percebeu que havia alguém em pé ao seu lado, que aparentemente havia entrado na sala através de uma parede sólida de tijolos. Ao se virar, a luz da lanterna iluminou um soldado japonês, vestido com uma armadura de batalha ornamentada. Quando a mão do samurai desceu até a espada que ele usava na cintura, o policial gritou de horror e correu para fora da casa. Seus colegas foram rápidos em fazer piada dele,
até que outros 2 oficiais relataram ter encontrado um guerreiro fantasmagórico de armadura caminhando pela base. Incapazes de abrigar moradores no edifício, as autoridades o reaproveitaram para armazenamento, mas o problema teimosamente persistiu. Pilotos que iam lá para coletar suprimentos relataram sons de crianças rindo e correndo pelos seus cômodos. Ao longo do tempo, o pessoal alojado nas acomodações vizinhas afirmaram ter ouvido sons semelhantes, que emanavam dos dutos de ar de suas casas. Eventualmente, os funcionários da creche que ficava ao lado do edifício assombrado solicitaram formalmente que ele fosse demolido, alegando que estava tendo um efeito negativo na saúde mental das crianças sob seus cuidados. Várias das crianças disseram a seus professores que eram amigas das crianças que moravam na casa ao lado, a ponto de seus pais se recusarem a deixá-las frequentar a creche. O comandante da base finalmente atendeu a exigência e ordenou que o edifício fosse demolido para, assim, ampliar a área de recreação da escola. No entanto, esse trabalho levaria muito mais tempo do que foi planejado, já que os empreiteiros encarregados da tarefa relataram náuseas severas e dores de cabeça, a ponto de não conseguirem continuar com o trabalho. Só em 2009 que a maldita residência finalmente foi destruída e todos os vestígios dela removidos do solo sobre o qual havia estado. Mas a base aérea de Kadena não é o único local na ilha a ser o cenário de incidentes paranormais perturbadores. Camp Hansen, que fica a meia hora de carro a nordeste da base aérea, foi construído durante os anos 1960 e é o lar do 12º Regimento de Fuzileiros Navais. Ela foi erguida no local de outro campo de aviação que foi capturado pelas forças americanas durante a Batalha de Okinawa, tendo sofrido pesadas perdas causadas por franco-atiradores e equipes de morteiros japoneses. Pouco tempo depois da base ser concluída, um sentinela estava de plantão nas primeiras horas da manhã, na guarda do portão 3 durante uma forte tempestade. Enquanto se abrigava da chuva intensa na entrada aberta da guarita, ele percebeu um fuzileiro vestido com uma capa de chuva lentamente se aproximando do portão. Saindo para a chuva para cumprimentar o soldado que se aproximava, ele de repente recuou em horror. O homem estava vestido com o uniforme da Segunda Guerra Mundial, encharcado de sangue e com ferimentos graves no rosto. Quando ele estendeu uma mão ensanguentada em direção ao sentinela, houve um relâmpago e então ele desapareceu, sem deixar vestígios algum de que um dia já existiu. O fantasma do soldado desconhecido continuou a visitar os fuzileiros navais que foram designados para as funções de guarda noturno no portão 3. Em certa ocasião, um jovem sentinela apavorado sentiu uma batida em seu ombro, e quando se virou, encontrou o fuzileiro ensanguentado segurando um cigarro na frente dele pedindo por fogo. Eventualmente, as autoridades da base decidiram encerrar a guarita do portão 3 e manter o seu portão fechado para todo sempre. O campo de golfe da base fica a poucos minutos da base aérea de Kadena e foi o local de um hospital de campanha japonês durante a guerra. Perto da praia, há uma caverna que poucos moradores locais têm coragem de entrar, onde os sons de choros e lamento foram ouvidos ecoando sobre a água. Neste local acredita-se que várias enfermeiras do hospital tenham se lançado das rochas para o abismo, por medo das forças americanas invasoras. E as mortes de vários nadadores locais foram atribuídas às suas almas vingativas. Um fenômeno semelhante foi relatado ao norte, em Maeda Point, o local de outro hospital de campanha de guerra. Ao longo dos anos, figuras espectrais foram observadas se jogando dos penhascos, mas desaparecendo no ar e nunca caindo nas águas turbulentas abaixo. Acredita-se que esses também sejam os espíritos de soldados japoneses que optaram por tirar suas próprias vidas para evitar serem capturados.
Vários desses supostos espíritos foram capturados em filmagens por turistas que visitavam o local pitoresco. Pode ser que essas manifestações estejam de alguma forma ligadas à batalha prolongada que ocorreu lá há quase 80 anos. Dada a proximidade dessas aparições com os locais que desempenharam papéis importantes durante o conflito, é difícil argumentar que não haja algum tipo de conexão misteriosa entre os eventos de guerra e esses assombros modernos. A imensa escala de sofrimento que ocorreu durante a invasão de Okinawa diferenciou-a de batalhas semelhantes na campanha. Deixando de lado suas próprias perdas, o 10º Exército documentou mais de 140 mil corpos após a operação, dos quais quase um terço eram civis. A controvérsia ainda perdura sobre o número dessas vítimas que foram forçadas a lutar contra o exército americano, ou executadas pelo exército japonês por se recusarem a lutar. É possível que alguma força poderosa tenha sido gerada como resultado de uma perda de vida tão ampla e trágica e que de alguma forma impeça as almas dos falecidos de deixar o campo de batalha? Ou são os indivíduos que se recusam a passar para a vida após a morte, incapazes de fazê-lo por confusão ou até mesmo por raiva? O fato de tantos dos testemunhos desses incidentes serem militares atua como uma espécie de espada de dois gumes em termos de sua credibilidade. Por um lado, o estigma e o ridículo ligados a uma testemunha profissional que alega ter encontrado um fantasma tornam difícil entender por que qualquer soldado inventaria tal história. Por outro, os membros das Forças Armadas têm uma certa propensão a embelezar encontros mundanos, que então se tornam cada vez mais fantásticos a cada nova recontagem. Uma certa porcentagem desses incidentes pode ser atribuída às tensões e pressões mentais que naturalmente acompanham a realização de deveres militares tão longe de casa. Mas o grande volume e a semelhança dos encontros em Okinawa parece indicar que algo muito fora do comum está ocorrendo por lá. Como sempre, é a minha mais sincera esperança que qualquer que seja a força que aparentemente obriga as almas dos mortos da guerra a permanecerem nesta terra, eventualmente as liberte e permita que sigam em frente para um lugar de paz.